Aí, Marcelo, tudo bem? queridíssima, Tudo beleza? Tá me escutando legal? muito bem. Então tá bom. Tudo bom, querida? Tudo beleza, ainda bem. Primeiro, queria agradecer muitíssimo a sua disposição por fazer essa nossa live, falar um pouquinho da sua vida, da história de biólogos que ajudam a conservação, no seu caso, a pesquisa, um trabalho super maravilhoso. Minha amiga passarinheira, que adora foto de passarinho, que eu também adoro. Então, Graças a muito, você, né? Eu vou muito, contar isso imagina. aqui. Não, 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 É não, não, claro não. que sim, claro que Eu não sim. tenho culpa nenhuma. Ah, tem, não é culpa, é responsabilidade. Muito, muito obrigado, Andréia, por tudo que você tem feito por mim. Você tem me ajudado Imagina. muito e a gente espero em breve poder ajudar você muito mais do que você tem feito por nós. Querida, muito Obrigada. obrigado. Vamos começar? Vamos lá. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Olha, super legal poder falar um pouco, né? Quem sabe a gente consegue inspirar algumas pessoas a vir para o nosso lado, que é Essa é a ideia, sempre Andréia. maravilhoso, né? E legal, vamos começar aí. Joia, essa é a ideia, Andréia, da gente ouvir as pessoas que trabalham com o meio ambiente, que trabalham com sustentabilidade, que trabalham com pesquisa, para a qual a gente possa mostrar para as pessoas o nosso trabalho, o nosso valor, Sim, a importância do nosso, o que a gente faz, para que as pessoas entendam que a gente não a gente luta, o nosso trabalho é pelas crianças, é pelo futuro, é pelo bem-estar de todos nós, né? Então, querida, sim, vamos começar. Primeiro, vamos. quem é Andréia? Andréia por Andréia, por favor. Bom, eu sou a Andréa Pires, né? Mãe de Corine Tomás, pesquisadora científica do ex-Instituto Florestal, agora Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo. Me formei em biologia em 2000, será que foi? Acho que foi, 2000. As Há um datas, tempo né? Vão atrás. ficando lá atrás. E aí fiz mestrado no CEA, e daí fui para São Paulo trabalhar com geoprocessamento, e aí passei no concurso de pesquisador científico do Estado e escolhi o Morro do Diabo, mas eu vou contar isso com calma. Joia. Então, querida, a primeira pergunta que eu fiz para todos e vou fazer para você, o que que deu na tua cabeça de fazer essa maluquice de ser bióloga? Por que você se inspirou em ser bióloga? Na verdade, como sempre, né, a gente, sempre não, mas assim, quem pensa em biologia, às vezes já pensou em algum momento em medicina. E eu pensei vou fazer medicina. Então, saí do terceiro colegial, prestei, passei para a segunda fase da FUVEST, animado, mas imagina, né, 100 pessoas por vaga. E aí prestei uma particular também lá em Santos. E fiquei na lista de espera. Só que medicina, minha mãe era viúva, né? Não tinha condição de pagar um absurdo de universidade. Então eu falei, vou fazer um cursinho e prestar, vou ver uma alternativa. E aí eu estava com o meu primo lá de Santos, o Ricardo, caminhando na praia e ele estava me contando o trabalho dele, que ele trabalhava com Peter Crawshaw no Pantanal, trabalhando com onça, né? Nossa, fantástico, mas assim, tipo, não vou trabalhar com onça, eu quero fazer biologia porque eu tô achando super fantástico, que acontece, né, na biologia, é um leque, desde uma formiga até um elefante, baleia, a gente pode estar trabalhando, e não só isso, né, genética, a parte florestal, enfim. Eu falei, vou desistir da medicina e vou prestar biologia, porque tem em Rio Claro, eu moro em Rio Claro, não vou ter o conforto da minha casa, né? E não só isso, claro. Mas era uma oportunidade que eu estava tendo de ter o curso que eu queria na minha cidade. E aí eu prestei. Aí prestei,
E aí, na hora de me inscrever, eu falei, vixe, a USP é super concorrido também, biologia, eu vou pôr biologia em Rio Claro, vou pôr farmácia na USP, olha só, né? Engenharia de alimentos na Unicamp, nutrição na Unimep. Mas eu queria biologia, então, assim, as outras opções era para já pensar, assim, seguir esse caminho, né? Não, é biologia que eu quero. E prestei. E aí o primeiro a sair foi a nutrição da Unimep, que era particular, né? Aí o pessoal me ligando, olha, você passou super bem, vem pra cá, a matrícula é amanhã. E na segunda ou terça ia sair a Unesp. Falei, olha, eu vou ter que desistir. Eu falei, ih, lascou, se eu não passar em nenhuma, daí lascou, né? Aí eu passei em farmácia na USP à noite, falei, vixe, São Paulo, eu tô esperando a biologia, eu quero biologia. E aí eu passei na Unesp, foi a maior alegria, né? E mesmo com essa confusão de cursos, né, de prestar, tirar para todo lado, porque, tipo, preciso fazer uma faculdade, é aquela pressão do vestibular, né, que hoje é Enem, mas continua uma pressão para um jovem de 17, 18 anos, eu acho bastante complicada essa fase. Mas escolhi, vamos embora, vamos fazer. E aí, já na primeira semana, conheci as figuras da minha turma, vocês. Teve um episódio na primeira semana muito divertido, que eu acho que foi uma das noites que eu mais ri na minha vida, que foi a gente indo escondido para as antenas do Horto de Rio Claro, lá a Fena, no meio de uma trilha, no meio do mato, você, o gordo, o Bibo, aquele ritual todo. E aí a nossa turma recém-chegada, super animada, aquilo foi assim, me marcou pra caramba, né? Falei, gente, eu tô no curso certo, com as pessoas certas, vai ser fantástico. E aí começamos, e eu fui vendo cada vez mais que era aquilo mesmo, que era uma escolha legal. Tinha, claro, sempre tem uma ou outra disciplina que você não tem afinidade, né? Como química, por exemplo. Bioquímica. Bioquímica. Apesar de que eu amava química no colegial, nossa, né? Mas quando você chega lá na bioquímica, você fala, não é nada disso, né? Mas tá bom, vamos embora. Genética, né? Eu adorava também o Messa, o pessoal que, né, nos formou, os nossos professores eram, a maioria deles, muito fantásticos, né? E inspiradores mesmo. E aí tá, daí acho que um pouco por influência de uns colegas da minha turma, tipo Pichuco, eu fui trabalhar com ele, fazer estágio com ele, com Macrobrachium virae, que era o camarão de água doce do Newton e da Ana. E aí tá. E aí a gente ia pro biotério cuidar daquele monte de larva de camarão e não tinha final de semana. E aí o bonito do Pichuquinho embora para São Paulo e eu ficava final de semana presa com aquelas larvas lá, alimentando larva. E quando virava, tinha que trocar. Enfim, era uma coisa, né? E aí eu falei, nossa, será que é isso? Mas é bem bacana, né? Trabalhar com esses bichos, né? Trabalhar com os decápodas. A Ana trabalhava com ermitão. Aí ela me colocou para fazer os desenhos de cerdas de pata de ermitão no microscópio projetor. E aí eu passava assim tardes desenhando, né? Aqueles ermitões, falava, meu Deus, mas pra que isso? Aqui não tem nem mar, será que é isso mesmo? Aí fui para o Instituto de Pesca fazer estágio, fiquei lá um mês, também, né, aquela coisa de, poxa, será que é isso mesmo que me envolve? Não, acho que não é bem isso. Aí voltei, falei, não dá mais, acabei meu tempo de estágio. E aí um monte de disciplina bacana, né? Você vai abrindo assim leques, fisiologia animal, zoologia, botânica não era muito a minha praia, eu confesso, mas assim, ecologia, e aí, putz, é isso mesmo, né? E aí eu tive aula com o Nivar Gobi, um queridaço, né? E não só ele, como vários, mas que mostrou um pouco dessa linha, né, da biologia da conservação, da ecologia. Eu falei, gente, é nessa área que eu quero, eu vou procurar alguma coisa. E fui fazer estágio no Horto.
lá de Rio Claro. Sim. E com o Timone. Aí eu entrei em licenciatura, né? Fiz a licenciatura e fiz o bacharelado também. E aí eu tinha que fazer o TCC, eu falei, vou trabalhar com isso. E aí eu fui fazer estágio na UFSCar, com o Sistema de Informação Geográfica. Aham. Naquela época estava começando, Idrize, Mapinfo, tal. Nossa, super, é isso que eu quero. Planejamento, né, pensar em grande escala, em média escala e a escala ali local. Aí fiz meu TCC usando essas ferramentas que eram inéditas, assim, com trilha, uso público lá da FEENA. E aí eu prestei o mestrado, né, para o CEA, lá da Unesp mesmo, de Rio Claro, com o Timone, que foi meu orientador. E aí eu fiz todo o processo de planejamento, de banco de dados dos talhões do Horto de Rio Claro. Eu Ah, acho que que legal, que legal. serviu um pouco de base para o plano de manejo, né? Todas as bases planiotimétricas, relevo, hidrografia, tudo que a gente faz mais ou Uhum. menos num plano de manejo, eu fiz na minha tese em relação ao Horto de Rio Claro, o Edmundo Navarro de Andrade. Foi muito legal, foi uma fase muito boa, e nesse momento foi quando eu me inseri no Instituto Florestal, como fazendo meu mestrado, mas também como voluntária, parte voluntária na Floresta de Rio Claro, e depois também como estagiária lá, e foi muito legal. E aí, a partir da metade do mestrado, eu fui para São Paulo para trabalhar no laboratório de inventário florestal. E foi super bacana, nossa, foi um aprendizado assim fantástico, que eu Uhum. uso muito até hoje. Nós fizemos um inventário florestal de 2002, toda a parte das florestas plantadas, dos eucaliptos e pinos do estado inteiro, esse inventário Nossa, que mesmo. legal, que legal. Foi muito legal. E depois nós fizemos um inventário daquele, então, né, 2002, 2001, aquela publicação do inventário das florestas naturais, das unidades de conservação, e todos os fragmentos do estado que tinham Nossa, que legal. floresta, cerrado, cerradão, enfim, com a legenda Radan. Foi muito legal. E aí foi a época que a gente usava estereoscópio, né? E depois Uhum. ortofoto digital, que é o que Sim, sim. começou a aparecer, né? O Google Earth, usar aquele tipo de imagem. Nossa, e eu ficava encantada, assim, eu falava, gente, eu estou voando em cima da biodiversidade aqui, Aham. né, trabalhando essa informação que é tão importante para a base de pesquisa. E aí surgiu em 2003 o concurso de pesquisador, e eu prestei primeiro para economia ambiental, olha só. É. Falei, economia ambiental, planejamento, vamos ali, né? Apesar de não ser bem a minha área, mas estava tudo muito concorrido, e eu falei, já que pode prestar em duas áreas, eu vou prestar economia ambiental, que está menos concorrida, e depois eu vou para o manejo de áreas silvestres. E aí eu passei economia ambiental e a diferença era tipo uma semana de uma prova para outra. Eu falei, bom, como a hora de assumir o cargo vai ser lá na frente, eu vou prestar, Uhum. né, mas tá super concorrido, e acho que, sei lá, acho que eram uns 30 por vaga, e tinha muita gente com doutorado, eu tinha acabado meu mestrado, né, falei, vixe, vamos tentar. E super concorrido mesmo. Aí eu falei, vamos embora fazer. E daí, no dia da prova, teve um problema pessoal, assaltaram minha casa, levaram tudo, né? E eu cheguei para fazer a prova da delegacia, da delegacia, assim, fazer a prova. E aí eu fiz a prova. E assim, eu fui super bem, passei em primeiro Nossa, lugar. Andréia, com esse choque do assalto, consegui bem na Eu acho que é prova. adrenalina. Eu E a imagino. Marinês Pagani era da banca. Mas no momento da prova não, porque a banca era entrevista depois, né? E aí, assim, nossa, eu gostava muito do assunto, então eu lia muito, eu estudava Entendi. muito, eu lia muito artigo, então eu estava bem afiada, né? E aí eu passei. E engraçado que, assim,
o Morro do Diabo sempre foi no IF, e eu falo isso e é verdade, quero ver quem vai me desmentir, o castigo, sabe? Se algum funcionário fizesse alguma coisa errada, era mandado para o Morro do Diabo, que é o mais Nossa, longe de São Paulo, aquela coisa. Não é bem isso, né? Não, era meio que um mito dentro do Instituto Florestal. E aí eu fui na atribuição da vaga e aí estava, né, o pessoal do RH, o ex-diretor do IF agora, lá e, Andréia, você tem o privilégio de escolher que tinham legal. 18 unidades de conservação, né, do concurso, eram 18 vagas, e praticamente uma unidade para cada pesquisador que passou, né? Não tinham dois, tinha acho que 2 na sede, ou 3. Então, nossa, André, você pode escolher. E aí eu falei assim, eu quero o Morro do Diabo. Aí todo mundo, como assim? Você conhece lá? Não, não conheço. Mas eu quero o Morro do Diabo. Mas por que você quer o Morro do Diabo? Eu falei, primeiro porque é o lugar mais longe da capital, de São Paulo. Eu já estava bastante exausta de morar lá, aquela coisa toda. E segundo que, Para tem nós, já... biólogos, o São Paulo é muito desgastante, eu acho. Exatamente. E aí, assim, eu falei, eu quero ir para lá, uma floresta exuberante, cheia de bichos, já com plano de manejo engatilhado ali, sendo Sim, feito, né? Eu vou participar desse processo e o legal é poder participar do processo e implantar, né? O plano de manejo, tá? E foi, aí eu vim em 2004, eu assumi como a vaga de pesquisador e logo na sequência a diretora, então, do Instituto Florestal me colocou como gestora. E que aí foi, legal. né? Eu era assim, só tinha eu e a dona Hilda de mulher e 40 homens, sei lá. Então você imagina, a pessoa chega aqui com 27 anos, né? Nunca tomou conta de nada. Assim, eu costumo dizer que o gestor, ele é ideal que tenha formação na área de biológicas, qualquer Uhum. uma dessas, né? Mas é claro, existem gestores e gestores. Mas o gestor de unidade de conservação, ele não é só um biólogo de formação, se for o caso. Ele é psicólogo, ele é advogado, ele é assistente social, ele é faxineiro, ele tem que entender de engenharia, ele tem que entender de construção civil, Sim, enfim, ele tem que se virar nos 30 e sim. muitas vezes sozinho. E além de ser gestora, eu era pesquisadora, então eu tinha que cumprir esse papel também de publicar, de ir para congresso, de fazer, sabe, um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso mostra, E Andréia, o tanto que é grande o nosso trabalho, o tanto que é amplo a área que nós temos que atuar em todos os sentidos, né? Muito legal. exatamente, exatamente. E aí você começa, como gestor, né, trabalhar com um pouco de pesquisa também, independente de ser pesquisador concursado do Estado, você começa a trabalhar com pesquisadores e entender a sua área, aquelas pesquisas de suma importância que estão sendo feitas ali, né? E é muito legal, assim, eu tive contato com muita gente bacana, o pessoal que estava desenvolvendo trabalhos excepcionais aqui, e tive a oportunidade de ajudar a finalização do plano de manejo Que daqui do legal, que Morro do legal. Diabo, refazer alguns mapas, dar uma carinha ali, pôr o meu carimbinho ali, no próprio zoneamento foi repensado algumas coisas que estavam muito estanque, e a gente fez o plano e eu tive a oportunidade de implantar, o que é Que mais legal. legal ainda, né? Muito, E né? também ajudei a fazer o plano do Aguapeí e do Rio do Peixe, que são 2 parques aqui próximos, Tá. que são frutos da compensação ambiental Que do legal, que legal. enchimento do lago da Sérgio Mota, aqui, aquela super usina, né, que foi Sei. feita no Rio Paraná.
Então, assim, essa parte de planejamento que eu sempre imaginei, eu estava plena, né? Eu estava feliz da vida, de poder contribuir com isso, com o meu conhecimento e contribuir com isso. E aí, assim, aquilo que eu disse, a pesquisa não podia parar, então Uhum. eu fui para a área de planejamento e gestão mesmo, de avaliar essa coisa de como funciona, o que funciona, fazer essas análises todas de até administrativas, né, que não era muito a minha área, mas que eu aprendi na raça. E publicando nesse sentido, publicando livro, capítulo de livro, e aí você vai Legal, que fazendo que dá, legal. né? Mas foi muito bom mesmo essa experiência Maravilhoso. de trabalhar com planejamento, é muito Sim. legal. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu comecei a visitar o Pantanal com as aulas de manejo de fauna, eu passava no Morro do Diabo. A gente dormia no Morro do Ah, Diabo para é? fazer aula de campo. Ah, que Então, aqui, legal! durante 5 anos, nessas viagens dos 15 anos que eu participei, a gente dormiu no Morro do Diabo. A gente parava, fazia uma saída de campo à noite, uma de manhã, e depois a gente ia embora até Miranda, para onde a gente ficava fazendo Então, eu Sim, acompanhei muitos anos o Morro do Diabo, o alojamento onde a gente ficava. Eu sim. ficava horrorizado, porque as pessoas iam tomar café da manhã lá dentro e os bichos lá fora. Eu pegava a banana e ia lá para fora para ficar vendo bicho. Então, o Morro do Diabo é um lugar incrível, maravilhoso. É, Eu tive uma oportunidade de passar uma noite aí com a Maria Flávia, muito tempo atrás, num trabalho de sei. Arara, e a gente dormiu do lado de um quarto que tinha uma saracura que 4 horas da manhã ficava gritando. Então, uma vivência muito legal. Aqui, assim, em termos de fauna, e desde a mastofauna até a entomofauna, Até os na carrapatos. um monte, né? Mas, assim, uma coisa que, quando eu era gestora, eu sentia muita falta, era da galera de pesquisa de entomofauna. Muita coisa, assim, porque nós temos borboleta endêmica aqui, sabe? Que Espécie legal. nova que foi descoberta. Nós temos peixe endêmico aqui. Então, assim, Poxa, eu, eu falo assim, poxa, é carente de algumas pesquisas. E eu entendo, porque o cara está em São Paulo, consegue financiamento FAPESP, é tudo muito mais longe, é muito, difícil, mas futuros biólogos, pensem no Morro do Diabo e nos parques distantes como fonte de trabalho, porque assim, tem muito a se descobrir do que restou e se Sim. pensar, né, em estratégias para conservação. Então, é, esse convívio da gestão com a pesquisa é muito importante. Muito. E, Só para cortar você mais uma vez, a não, área que eu nós estamos trabalhava lá em bate-papo. Itapeva, Andréia, o único pesquisador que tinha feito um levantamento de aves em um único dia foi o Willis, em 80 Nossa, e lá. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, o meu gerente me cobrava todo dia, mas não tem nada falando daqui. Não tinha. Eu fui o primeiro biólogo a trabalhar naquela região com estudo de fauna. Então, assim, sim. o tanto do Morro do Diabo quanto outras regiões, a gente não sabe quase nada, né? Existem muita área para que nós possamos trabalhar e desenvolver pesquisa e conhecimento, né? Muita É, coisa a ser descoberta ainda. exatamente. Aqui nós tivemos um privilégio, o Willis estudou aqui, né? Ele e a Unic durante vários anos, de 78 até 83, se eu não me engano. Então, assim, o levantamento básico de aves de Teodoro Sampaio é dele, não tem ninguém, né? Depois, é claro, vieram pessoas que colaboraram, integraram novas espécies a essa lista, espécies novas não, espécies que não tinham sido registradas. E o plano de manejo também, quando você faz, né, um plano de manejo, você prescinde desses levantamentos, não tem como não fazer. Uhum. E teve um levantamento muito bom feito pelo Alexandre Uezu, então bastante completo, com 398, não, mentira, 298 aves aqui Nossa, que naquele dia. legal. O Willis, Só lá que, na região de Tararé, na parte onde tem o encontro dos 3 biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado e os campos rupestres, uhum, o Willis encontrou 408 espécies.
Então, mas deixa eu te contar, isso foi só para o parque, né? Aí Certo. para o município, o entorno, são quase 400 também Que que ele legal, que encontrou legal. aqui. Então, assim, muito legal o trabalho que foi feito durante esse tempo. E beleza, né? Eu continuei trabalhando, depois que eu saí da gestão, com monitoramento de atropelados da rodovia, que é uma grande ameaça aqui. A gente sempre trabalhou esse monitoramento de forma bastante sistemática, usando o meu conhecimento de informação geográfica para fazer esses planejamentos. Nós conseguimos transformar o trecho, não sei se oficialmente, mas teve um movimento para se transformar em Estrada Parque, e os 14 Uhum. quilômetros foi a primeira resolução conjunta entre Secretaria de Transportes e Meio Ambiente para transformar o trecho numa área especial, e nós conseguimos portal, radar, tudo isso foi feito para minimizar esse impacto em face dos estudos que a gente desenvolvia desde Legal, legal. 2005, né? E Mostrando a importância do nosso trabalho, do nosso conhecimento para a exatamente, conservação, para evitar acidentes com as pessoas. Muito legal, André. Mais exatamente. uma área importantíssima de atuação nossa, né? Ecologia de estradas hoje é fundamental que se pense se olhe com bastante atenção, porque a fauna está se perdendo aí nas estradas do Brasil. Mas eu trabalhei bastante também com educação ambiental aqui, com interpretação da natureza, a gente implantou trilhas, Que legal, que reformou legal. trilhas, até a gente publicou uns trabalhos de bioengenharia, olha só, nem sabia que tinha isso. Imagina. Mas em 2009, não, mentira, foi em 2013, 2014, nós publicamos esses trabalhos super legais. Depois também nós trabalhamos vários aspectos relacionados à efetividade de gestão, ou seja, os componentes de uma gestão eficaz para uma área protegida. Isso já é um trabalho que o Helder desenvolvia desde a Costa Rica, do mestrado dele, e que foi assimilado na gestão, essa avaliação, né, de quanto eu estou acertando, o que está errado, o que precisa mudar, Sim, e sim, aí sim. nessa linha de pesquisa nós também tivemos trabalhos bem legais. E aí eu saí da gestão, mas continuei atuando nessas linhas de pesquisa, de uso público, da estrada, do monitoramento, da efetividade de gestão. E aí um dia eu estava lá na minha sala, fazendo revisão bibliográfica, né, para um artigo de comunicação ambiental, alguma coisa assim, não me lembro. Mas enfim, eu estava lá sentada e estava um calor imenso, e na minha sala tem uma janela, assim, na lateral e uma na frente, né, dois vitrôs. E aí vem um rabo branco acanelado, assim, fica pairando do meu lado, e eu, nossa, que lindo, né, quem será esse? E aí parei tudo que eu estava fazendo, falei, vou ali fora, porque tinha pata de vaca florida, ipê Uhum. florida, tudo ali, né? Falei, vou dar uma olhada o que está acontecendo aqui, porque eu tinha visto o suriri, eu tinha visto aquele besourinho do bico vermelho lá, Sim, né? sim. E aí saí lá fora, fiquei olhando assim, escutando. E aquelas 3 horas da tarde já começa a papagaiada, tumim, maritaca, né? Aquela coisa Uhum. toda. E eu falei assim, gente, que diversidade é essa que eu nunca olhei, né? Chegava aqui 7 horas da manhã, escutava a buia e tal, e ia embora às Uhum. vezes de noite com aquela buia e... Gente, mas o que aconteceu comigo que eu nunca olhei com mais atenção para Olha essa que loucura. turminha aqui, né? E eu tinha feito um monte de curso de fotografia, estava com equipamento e tal. Falei, legal, vou começar a fazer esses registros. E aí Pegou comecei o a vírus do fotografar. passarinho. Exato. E aí eu comecei a fotografar. E o Helder tinha um guia, né? E aí ele me emprestou, eu vou perguntar para quem? Vou perguntar para o Marcelinho, que foi orientado do Willis, é meu amigo, acessível e é ornitólogo. Pronto, vou mandar. E aí, né, pelo Facebook lá, te mandava, esperava Só para você juntar. saber de um pequeno detalhe. Eu adoro ajudar isso, tá?
Sempre que você quiser, manda que eu adoro. Que legal. Agora eu já estou um pouquinho mais esperta, então eu até consigo identificar. Mas aí eu me lembro que uma vez eu mandei para você um tuque, porque essas guaracavas, essa turma aí, né? Terrível, terrível. Os miacos. Aí eu falo assim, gente, e agora, né? E aí a hora que você falou que era um tuque, por conta dos ângulos, porque daí você me ensinou, né, André, tira foto disso, 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 para poder identificar melhor. E aí eu mandei esse fletuque, e aí eu peguei a lista do Willis e nada do tuque. Peguei a lista do plano de manejo, nada do tuque. O levantamento que o Straub fez, não tinha o tuque. E aí foi, né? Botei tudo numa planilha Excel, as listas que tinham, os estudos, para ir comparando. Aí você me disse assim, Andréa, tem um site chamado Wikiaves. Você lembra disso? E aí eu falei, legal, vou procurar. Eu fiz meu cadastro, comecei a enviar fotos que ninguém identificava, mandava para você me ajudava, aí voltava para lá e me despertou algo assim, gente, que bacana, né? Essa colaboração que a sociedade pode trazer, porque daí eu comecei a comparar a lista que tinha do Morro do Diabo, que acho que é desde 2009, quando lançou o Wikiaves, veio um pessoal da organização e fez umas fotos aqui, e aí comecei a comparar isso, e olhar com o plano de manejo, falei, gente, eu preciso montar um projeto de pesquisa que refaça a lista, né, e dê uma olhada no que está acontecendo aqui na sede, porque está aparecendo uns bichos que não sei, ou não tá mesmo, ou passou de alguma forma, eu não vi na lista do Willis e fomos procurando, né? E aí realmente tinham contribuições de registros inéditos para cá. Que legal, e aí eu escrevi esse projeto, né, para fazer o registro, e eu comecei a ir para campo. E aí tinha semana que eu passava a semana no campo, assim. E eu sempre fui bióloga com essa base, né, de Unesp, que é fantástica, de CEA, que foi fantástico, mas a minha área era macro, SIG, planejamento, nunca lá. Por mais que eu fosse a campo enquanto gestora para checar a trilha, para checar a erosão, esse tipo de coisa, mas é uma outra visão, né? E aí comecei a ir para campo, e assim, semana, às vezes semana inteira, mas geralmente 3 vezes por semana. E aí vai, que você começa a ver coisas que te atraem. Eu gosto muito de fungo também, então foto de fungo, e registra isso, e borboleta, e aí vira um mundo assim que você não quer mais sair do campo, né? Que você quer acampar no paixão, campo. a cada segundo uma paixão. Exato. Nova, né? E foi quando me bateu também aquele lance de que, puxa, por que eu não fiz isso antes, né? Mas tudo tem seu tempo, tudo tem. Se eu fizesse isso de ir para o campo, não ia fazer outras atividades que o PAC precisava, demandava. Então. Mas aí eu fui e comecei e escrevi o projeto para fazer essa diversidade, riqueza, tudo que, né, tinha ali um pouquinho de... E aí montei até pontos de escuta, comprei equipamento, fiz o levantamento de 1 ano diretão, estou cheia de dados aqui, parte já avaliado, parte ainda precisando de um fôlego estatístico. Muito trabalho, E aí assim, eu falei, gente, é muita informação, mas a minha visão, em função até da formação com educação ambiental, né, de ter trabalhado muito tempo com esse tema, que é super importante, a educação e a interpretação, eu comecei a enxergar a ciência colaborativa. E aí eu falei assim, gente, isso é fantástico, por que a gente não assume isso nos nossos projetos de pesquisa desde a base, né? Porque às vezes o biólogo ou o profissional vai lá para a comunidade, faz o levantamento dele, pega um monte de informação com a comunidade, tchau, adeus, e nem volta para dar uma satisfação. E a ciência cidadã é esse envolvimento direto. Com BIRD é muito mais, né, Marcelo? Você vê isso. Aqui em Amparo e a cidade do lado chamada Pedreira, existem um grupo de observadores de aves, eles têm registrado espécies novas para a região direto. Ontem a moça, a colega nossa, colocou uma espécie de buconídeo que nunca apareceu aqui, que não tem registro.
e ela registrou um bando onde dois machos se pegaram e ela caiu no pé dela, os bichos brigando. Então, assim, Jura? a ciência cidadã, a participação das pessoas que não têm biologia, ajuda muito. Sim. O trabalho deles Nossa, é incrível. Assim, é algo impressionante mesmo. E uma das coisas que eu fiquei muito impressionada é de poder fazer esses registros inéditos, sabe? Nós chegamos no momento em que, avaliando, né, essas contribuições do Wikiaves, do eBird e tal, tinha mais de 70 espécies inéditas para a lista. Então, assim, coisas que o Willis levantou que ainda não apareceram, ou não apareceram por falta de... mas que quando voltar essa visitação com força, talvez tenhamos outros registros, né? Sim. Porque estava tudo parado em função da pandemia, inclusive o meu projeto. Mas, assim, uma coisa super legal foi ver isso mesmo, de que o cidadão pode contribuir e nessa parte, né, de levantamentos, de monitoramento, de pegada de cocô, de arranhado, de bicho, de serpente, de borboleta, enfim, tudo. E Sim. o brasileiro gosta muito de fotografia, rede social, né, aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu tenho que pensar nessa vertente de trabalho. E aí eu escrevi, fui para o Avistar, conheci um pessoal super bacana, né? Acompanhei guias de ornitólogos, acompanhei o pessoal que vinha praticar birdwatching aqui no parque, e me encantei. Eu falei, é isso mesmo, é nessa linha que eu vou trabalhar. E aí trouxe também o projeto para trabalhar com as crianças do assentamento rural, aqui Fantástico. próximo, e de 2 escolas, uma estadual e uma particular aqui na zona urbana. Ensinei eles a passarinhar, a usar os aplicativos, as plataformas, né? Foi bem legal. Eu vou tentar repetir esse ano com mais uma escola, porque é um trabalho que Eu vou contar uma coisa para você, e eu vou roubar essa ideia sua para tentar fazer aqui o ano que vem com a fim da pandemia. Faz. E nós fizemos, sabe o que foi super legal com a criançada aqui? Nós fizemos quase 2 semanas, né? Desde da primeira série até o 3º colegial, aqui no bairro mesmo, em volta da escola, e nós fizemos um guia de observação de aves digital com que eles registraram, com as espécies que eles registraram nesses 15 dias. Foi super legal, saiu até uma matéria no Terra da Gente, na revista impressa, um monte de gente me procurou para saber como é que era, foi super legal. E olhando para esses aplicativos, essas plataformas colaborativas, eu falei, gente, eu vou escrever um artigo que tem a ver olhando as listagens oficiais de plano de manejo, né, das unidades de conservação, e aonde tem os guias ornitológicos que eu já sabia que eram feras, tal, pessoas que estavam, né, trazendo muita informação importante, e comparar o que está acontecendo nessas listas. E impressionante, assim, em todas as unidades teve acréscimo de pelo menos 10% de espécies que estavam catalogadas. Que contribuição. E aí agora eu preciso apurar melhor, porque daí eu publiquei, eu mandei para o Congresso da IUCN, lá do Peru, de áreas protegidas, apresentei lá num seminário esse trabalho, foi super legal. Consegui trazer esse trabalho com as crianças, né, falando da importância de se despertar isso. E, nossa, foi muito bom, foi muito gratificante poder juntar tudo isso, né, e trabalhar com aves, com gente, com educação ambiental, enfim, foi demais. Com aquilo que a gente gosta. Uma coisa, Andréia, que eu queria acrescentar na sua fala é a importância econômica disso, né? Porque o observador de aves, ele movimenta uma grana enorme com turismo, com deslocamento, com hospedagem, alimentação, com guia. E isso tudo é uma técnica de trabalho, de geração de emprego e renda sustentável. Porque nós temos um ambiente preservado, na qual movimenta-se o turismo. Então, isso tudo que você está falando é ótimo, é maravilhoso para a educação
e para a economia da região, né? Uma das Sem coisas que dúvida. mais movimenta hoje em dia dinheiro no mundo é o turismo de natureza. Então a gente Sim. tem isso mesmo, né? É. E uma coisa assim que foi legal, né, Marcela, é descobrir que todo o trabalho de gestão, né, que fica por trás de uma área, que dá base para essas atividades acontecerem, tinha sido bem pensado, tinha sido planejado e tinha sido executado da melhor forma possível. Porque quando eu cheguei aqui em 2004, o uso público não era assim uma coisa de, tá tudo aberto, dá para fazer. Teve que implantar, sabe? Implantar a comunicação, Sim, implantar sim. essa interpretação. Só que naquele momento, apesar de quando a gente fez uma reforma na Trilha do Morro, eu fiz toda a comunicação ambiental do trajeto, toda, de Certo, painéis e tal. E a gente usou alguns painéis com avifauna e tal, certo. mas naquele então não tinha esse olhar para o birdwatching, a atividade birdwatching, né? Mas, assim, tudo bem, hoje já existe. A Fundação Florestal, por exemplo, nas unidades de conservação, tem um passaporte de observação de aves. Eles estão voltando essa interpretação para o observador de aves, porque é isso, é um turista que, além de conservar, é um público fantástico, né, que nos ajuda a conservar, ainda ajuda com informações de primeira mão, porque eu costumo dizer, o pesquisador, ele está lá na área, não é o meu caso, que sou lotada aqui, estou aqui full time, mas o pesquisador que vem para um projeto de mestrado, doutorado, fazer um trabalho com aves ou com peixes, é estanque. Né? Ele fez o seu trabalho, acabou o financiamento, ele vai embora. E o observador de aves está ali, um, é outro, é outro. E tem, assim, essa métrica possível de se avaliar no Wikiaves, por isso é fantástico usar essas plataformas colaborativas, porque é possível você usar, né, no seu trabalho de mestrado, no seu trabalho de doutorado, trazer essas informações de primeira mão para a sua base de coleta de Sim, dados. E sim, isso é sim. muito legal. E eu acho Muito. que as pessoas têm que se antenar hoje, não só os biólogos, todo mundo que estiver trabalhando com ciência, pensar nessa base da ciência cidadã, sempre ter esse olhar, porque ele é muito colaborativo e traz muita informação de primeira mão para nós. Além de ajudar na divulgação do trabalho, de outras Sim, sim. de apoio financeiro ou então político. É muito, muito bom a participação das pessoas nessa situação. Muito legal. Sem dúvida. Assim, muito legal mesmo. Então, assim, meu trabalho aqui no Morro foi super enriquecedor para mim, era bem o que eu queria mesmo. E aí fui para ficar basicamente na pesquisa. E isso é muito bom, porque você tem tempo, né? Quando você está na gestão, aquilo que eu falei, o gestor é tudo, é psicólogo, é pedreiro, é tudo. E não dá tempo de você se dedicar exclusivamente a pesquisa estrito sensu, né? E aí foi muito bacana agora ter essa vertente da pesquisa. Então foi com passarinho, e o ano que aí veio a pandemia, eu tive que parar de ir para campo total, né? E estou cheia de dados aqui, falei, mas ainda bem que parou um pouco, porque senão fica o Beliche que fala, mas você vai coletar até quando, né? Você vai ter dados para até quando? Vai, monitoramento. Aí, no final de 2019, um anjo me chamou para trabalhar no projeto de monitoramento de fauna da Fundação Florestal. Que eu estou E o diretor acompanhado. Muito, muito legal esse trabalho, né? E ele falou assim, você topa trabalhar com a gente, né? Compor a equipe? Claro, nossa, estou aqui à disposição. É para ir para o campo, é comigo mesmo. Para pegar a Tô carrapato, é lá só já. chamar que a gente vai. E com grande mamífero? Ah, meu É. Deus, vamos embora. Vamos fazer. E aí eu conheci um time super fantástico, assim, uma galera muito legal, que é gestor raiz, sabe, assim, que conhece a área e que faz o trabalho de campo, faz o monitoramento, faz gestão, faz tudo, é o gestor tudo. E aí eu falei, beleza, vamos fazer, vamos para o campo, vamos começar a trabalhar
esse projeto. E durante 2020 nós elaboramos de forma muito intensa e participativa, e muito legal. Agora já estamos executando, e eu sempre agradeço ao Rodrigo, que é o diretor executivo da Fundação, por ele ter me dado essa oportunidade, sabe? Porque enquanto eu estava trabalhando com passarinho, estava ótimo, maravilhoso, mas trabalhar sem financiamento é muito difícil, né? Você ter que tirar do seu bolso para Ainda cumprir mais e nessa área, que é uma escrever. área muito cara, né, André? Deslocamento, alimentação e É, perigo de saúde por causa de animais peçonhentos, carrapato, calor. É um trabalho muito difícil. é. Gratificante ao extremo, mas nada fácil. Sem dúvida, assim, até para você ter uma ideia, o passarinhar com a criançada, eu comprei binóculo do meu salário, sabe, assim, Imagina. que eu É, queria fazer, queria ensinar, e falei, olha, vou fazer, uai, vou dar sim. um jeito de fazer. Eu Mas, tentei, quando super você me legal. passou essa ideia, eu tentei patrocínio lá na cidade para tentar fazer com as escolas. Pedi na escola mais rica da cidade, mas infelizmente, por situações, a gente não conseguiu desenvolver esse trabalho, né? Mas é Uhum. uma coisa muito boa, por tudo isso que você já falou até agora, né? Muito importante. É, até hoje, do mesmo jeito que você recebe meus apps com que espécie é essa, eu recebo da criançada. Tia, olha, apareceu na garagem da casa da minha avó. Aí, uma saíra amarela, que coisa linda! Ai, o araçari. E aí vai, né? A criançada fica super empolgada também. Então, eu acho que trazer isso, né, do campo para a criançada é muito legal. Sim, E foi uma das... a interação com os animais, Andréia, Sim, descobrir coisas novas, que nem você descobriu o rabo branco acanelado, que é um beija-flor que costuma vir na cara das pessoas. É é, uma experiência de vida única que traz uma emoção tão grande para as pessoas, o contato, salvar um passarinho que caiu da sim. árvore, ou então ver um animal, uma situação, aquelas fotos lindas que você coloca de um bicho no galho, ou então um animal acasalando. São imagens incríveis. Só para cortar você, eu estava no campo, o mocho, o diabo, acasalando na minha frente, Ah, o casal acasalando, eu sozinho, André, eu não sonho, conseguia né? iluminar com a lanterna e tirar foto. Então eu pus a lanterna no joelho, tentando, com a luz balançando, eles se separaram. Então eu não peguei o ato em si, mas eu consegui fotografar os dois. Então, Sim. uma emoção de um encontro com um animal muito incrível, um É, passarinho, uma especial, anta, assim, né? as fotos do lobo-guará que você colocou, dava para sentir a sua Ah, emoção naquela imagem, no seu relato da anta, você falando da do, anta. Então, da assim, onça, né? imagina você encontrar É, uma onça pintada, Andréia, pois eu é, vi então, duas mas vezes onça na frente. isso, Marcelo, é uma das coisas que, assim, quando eu cheguei aqui, e aí aqueles levantamentos, né, tinha pesquisa com onça pintada e tal, e eu falei, gente, encontrar uma onça pintada num fragmento isolado, um dos últimos resquícios de Mata Atlântica, aqui no Morro do Diabo, é algo sensacional, então era meu sonho. E aí, em 2004, eu acho que a primeira vez que eu encontrei, que eu vi, não encontrei agora, mas que eu vi foi em 2015. Foi em 2015, 2016, uma melânica. E foi assim, Nossa! eu tinha ido, foi depois de 2016, exatamente, porque eu já estava começando a passarinhar. E aí eu estava indo num acero do parque, de carro, e é um lugar que dá para tirar foto da minha casa, assim, lá do parque, da lateral. E eu tinha comprado uma lente boa, né? E falei, vou testar. Então, eu tava com tripé, lente e tal, dentro do carro. E aí, descendo, e aí eu falei, para aqui, que dá para, aqui já dá para eu fazer essa foto, né? De novo, foi a segunda vez que isso, quer dizer, foi a primeira e depois teve a segunda. E aí eu ia descer do carro, ela pulou assim a uns 100 metros da gente, uma preta linda, e eu Que com a incrível! câmera na mão, tudo É, pronto, e é. não fotografei, mas tudo Não bem, tá dá, é uma fotografado na minha sensação tão cabeça, né? incrível, É muito, ainda mais uma melânica, imagina, muito, muito. né?
Aí tá. Eu tenho uma história muito triste com onça preta, depois eu te conto, por favor, continue. Ah, aí foi em 2019, eu tinha ido também fazer um levantamento numa outra área do parque, mas como estava uma área cheia de erosão, ravina, não dava para ficar colocando o carro lá toda hora. Falei, mas eu tenho que fazer para cumprir o meu prazo, né, de levantamento. E aí eu fui nesse dia e tinha levado uma 70-200 com teleconverter. E não sei por que cargas d'água, apareceu uma borboleta linda numa flor e o teleconverter estava me importunando para fazer a foto. Aí eu tirei e guardei no carro em algum lugar, mas eu achei que tinha caído lá embaixo dessa árvore onde eu fiz essa foto. E passado umas 2 semanas eu precisava do teleconverter, eu lembrei e falei, ih, caiu lá, só pode ter sido lá. E procurei mais ou menos no carro, tá bom, vamos voltar lá. Não é lugar que ninguém passa, então, isolado, né? Voltei lá. No que eu voltei, procura, e estava dentro do carro. Mas, tudo bem, né? Tudo bem, Normal. disfarça. E vamos seguir, vamos seguir. Daí, tava indo assim, de repente, uma pintada maravilhosa, pulou também, assim, ela tava deitada, porque tava frio, no lado da cerca, né, da plantação, do pasto, e quando o meu carro faz barulho, né, ela pulou na nossa frente. E aí tinha pegadona e pegadinhas. E nós paramos, aí o Helder desceu, foi andando, procurando, eu fiquei ali, aquele cheiro de onça maravilhoso, né, que eu falo que é perfume, não é cheiro. É. E eu falei, gente, ela tá por aqui ainda, né. Mas beleza, eu vou ficar por perto do carro, porque depois eu conto um outro encontro, essa foi com o pai. Eu vou ficar por aqui mesmo, que tá bom por aqui, né? É Beleza, não bom vimos, evitar mas o vimos. estresse, né? Exato. E aí fizemos um registro das pegadas, tal, já tinha avistado, né, nem foi. E aí foi esse lance, né, de começar a trabalhar com monitoramento e tal. E aí um dia eu fui checar a câmera dentro desse período de 60 dias, numa câmera que é próxima de casa e era no entorno, então eu ficava bastante preocupada com ela. Mas fui lá checar e chequei, estava tudo beleza tal, e tinha o milho assim bem seco, a plantação bem seca, e um ipê roxo florido lindo, um pouquinho para frente da câmera. Falei, para aqui que eu quero fazer essa foto, tá bem triste, né? Porque dá uma sensação triste daquela O contraste. monocultura com um único IP, né? E é um lugar assim que não tem cerca. E aí eu parei, desci, fiz a foto. E assim, eu achava que eram uns 30 metros. Depois, quando eu voltei lá, eu vi que não era. Se deu 15, foi muito. Uma moita, uma única moita, porque como era do lado do milho, não tem árvore, né? E Uhum. tem um capinzão assim, e a floresta tá mais para lá. E aí eu parei assim, tá, entrei no carro, no que deu partida no carro, aquele macho gigante, canguçu, pulou na frente. E eu, meu Deus, ele estava comendo alguma coisa, porque daí a gente foi, parou, viu que tinha um macaco prego, que ele tinha acabado de predar. E Fantástica aquelas é, fotos. fizemos registro ali e tal do bicho e ele começou a bater as patas, assim, né, bem bravo, porque acho que ele pensou que a gente ia pegar o macaco e ele Que estava logo ali. loucura, que loucura. E eu, vamos embora, que ele quer voltar a comer, vamos embora. No que nós entramos no carro, deu partida. Eu estava com o celular ainda, porque eu estava filmando, e eu chorei muito nesse momento, porque de tanta Choramos, emoção, né? porque a mesma coisa aconteceu comigo, sim. É. E aí eu estava com o celular ligado, aí eu, com um bicho, outro bicho, macaco prego, meu Deus, né? E aí filmei, o Helder fotografou, a gente foi. E já sabia que elas estavam andando mesmo ali, mas nunca imaginei que elas estariam às 10 horas da manhã predando macaco prego. Que loucura, que Então, loucura. essa foi a grande emoção de estar aqui no Morro do Diabo, fora outras, né? Porque todo encontro eu falo que é maravilhoso você encontrar uma anta, um cachorro do Quando a gente, mato, um quando a cateto, gente enfim, tudo, conhece a né? importância dos animais É, e o quão difícil é chegar perto, ver o animal numa região onde tem caça, onde tem pessoas que atiram exato. por nada. Então é uma emoção indescritível, né? Muito É, legal. Teve uma vez, André, eu fazia trabalho sozinho, eu andava pela região lá de Itapeva sozinho.
Então era 4 horas da manhã, cheguei no mato, desci, lanterna, a hora que eu bati a porta do carro, que eu iluminei o caminho, tinha uma parda sentada uns 10 metros de mim, olhando para mim. Que legal. E eu peguei a máquina, na hora que eu levantei, ela sumiu, né? Saiu. Mas a emoção, o nosso corpo, o coração, eu não sei se o instinto que nós temos do medo, nossa, é indescritível. É aquilo que você passou nas fotos é maravilhoso. E o lobo-guará foi assim também, estava voltando, porque tinha a gente achou com drone um ninho de águia, né? E aí a gente foi fazer esse registro e tal, tava voltando, eu, para, um lobo-guará. E aí eu fui acompanhando ele, até ele caçar, então assim, escureceu, eu tava lá ainda acompanhando, foi muita emoção também. Maravilhoso. Foi maravilhoso. E a onça parda que eu encontrei foi assim, há 10 anos atrás, o parque fez 70 anos e nós conseguimos trazer o doutor Adelmar Coimbra Filho, que foi quem redescobriu o mico-leão aqui no Morro, né, para um seminário, foi super legal as comemorações. E a gente batendo papo, e eu falei, nossa, doutora Adelmar, um dia eu encontrei um bando de mico e um bando de prego ali, vocalizando. E aí ele falou, claro, brincando, mas Andréia, taca a pedra nos pregos, não deixa, porque eles vão se pegar, vão acabar comigo. Eu, não, doutora, mas tá bom, passou. Aí nesse dia eu tava saindo da sede, né, que é uma estradinha assim, de uns 3 quilômetros para chegar até o asfalto, e eu escutei o mico vocalizar. Aí na hora, parei, já peguei minha câmera, né, desci, fui andando e vi o bando muito agitado, muito agitado, e outro bando de prego. Daí eu, ai, doutora Delmar, eu não posso fazer isso, né? Procurou uma pedra no chão? Mas eu vou ficar aqui acompanhando, quem sabe dar uma inibida, né? E realmente eles não se encontraram, os micos foram gritando, vocalizando e foram indo, e aí parou um prego na minha frente, bem na minha frente, a estrada não tem, sei lá, 3, 4 metros, parou um prego na minha frente, começou a chacoalhar o galho, irritadíssimo, eu falei, deu certo, né, a estratégia deu certo, os micos foram e o alfa tá aqui bravo, ou, enfim, vou deixar ele. E ele mostrava os dentes, aí eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei assim, gente, já ele vai pular em mim, né? Ele tá bem bravo mesmo. E fui andando para trás, e eu pisei num galho, fez um barulho, e atrás de mim fez uma corridinha, assim, uma coisa, barulho, né? E no que eu olhei, tinha uma parda, exatamente assim, atrás de mim. E eu falei que, assim, meu carro estava um pouco longe, mas nem o Usain Bolt me pegava naquele momento. Porque em questão de segundos eu estava no carro, você nem lembra que tem que ficar parado, todas as regras, né? Nosso instinto, André, é muito grande com o medo, né? Eles foram nossos predadores, provavelmente, milhares de anos atrás. E aí esses encontros assim aqui no morro são muito comuns com bichos. Uma vez eu dei um susto numa arara, coitada, que ela foi parar assim, ela que virou o Usain Bolt. Vou contar uma coisa para você. Se você encontra o macaco prego e você fica fazendo assim com a sobrancelha, levantando a sobrancelha, é uma ameaça a eles ficam loucos da vida. Você olha, no caso, tirar o óculos, né? E ficar levantando a sobrancelha, para eles, é uma ameaça enorme. Isso aqui é um sinal. Pula aqui que nós vai brigar. Eu aprendi isso no Pantanal, muito legal. Eu tenho um amigão do nosso time, que ele faz o monitoramento de primatas, ele é o responsável, né? E eu sempre falava, Edson, macaco prego não gosta de loira, porque uma vez eu estava no meio do parque, loira, e ele ficou muito estressado comigo. Aí na outra vez eu estava de cabelo preto, e ele, né, assim, o bando, ou aquele lá que estava naquele dia, enfim, mas uma brincadeira, né? E numa outra vez, loira, eles também ficaram bravos. Eu falei, então o problema é com loira. E aí eu falei, precisamos testar. Então eu vou começar a fazer uns testes com macaco prego e cabelo. Não, brincadeira. Mas assim, essa história natural, né? Que a gente observa comportamentos, a gente observa interações quando a gente está no meio do mato.
E é só isso que eu me arrependo, de não ter ido para o meio do mato antes, sabe? Ter ficado tempo cuidando de gente, tendo dor de cabeça, um monte de problema, e de repente, mais a minha essência de bióloga e pesquisador voltou, e isso foi É. fantástico, assim, não teve... Uma ideia que para nós, biólogos, e para outros pesquisadores que queiram pensar nessa situação que eu vou passar. Lá na região do sul do estado de São Paulo, onde tem Paraná, norte do Paraná, sul de São Paulo, que tem pinos, o prego tem provocado um impacto ambiental gravíssimo, não no impacto econômico, melhor falando, nas empresas que produzem pinos, porque ele vai lá, arranca a casca do pinos para beber a seiva que escorre, depois essa ferida seca e quebra o pinos com o vento. Então, empresas multinacionais têm pagado caçador para matar prego. Teve uma empresa milionária que contratou veterinários e biólogos para capturar os macacos machos e castrar. Então, assim, as pessoas nem pensam que castrou o alfa, o beta assume. Então, assim, para nós biólogos, hoje em dia, é uma área muito interessante descobrir por que o prego faz isso. Eu vi um trabalho na qual eles colocavam comida do lado do pinus para que o macaco não comesse o pinus. Ele passava por cima da comida, comia o pinus e voltava na comida. Então, uma das ideias que uma pessoa que totalmente falou que pode ser um remédio, pode ter alguma coisa que funcione ali como para dor de barriga, ou sei lá, né? Então, é uma área muito interessante de ser estudada, tanto que e foi feita uma reunião de 5 empresas que contrataram doutores em primatologia para tentar avaliar isso. Só que, infelizmente, eu saí do negócio, então não tenho informações de o que aconteceu. Mas é uma área interessantíssima, porque tem dinheiro envolvido nisso para pesquisa de como controlar os pregos. Eu apresentei a solução para a empresa, só que a solução que eu apresentei, a empresa achou que era muito caro. Então, abandonou-se essa ideia, né? Mas... É isso, né? O conhecimento, o monitoramento, é tudo isso que reverte para ações de gestão e manejo, né? De fauna, principalmente. E só esse conhecimento quem tem são biólogos, veterinários, né? Essa galera aí da nossa turma. Mas, assim, eu sou super feliz como bióloga, eu acho que eu estaria infeliz como médica, não sei, né? Ainda mais a mesma num coisa. processo de Brasil e pandemia. E, assim, nossa, eu sou muito grata mesmo a tudo que eu tive de experiência na faculdade, os meus amigos, os meus professores, vocês todos, né? São parte, assim... essencial da nossa vida. O CAB, né, Marcelinha? Eu fui coordenação política do CAB, fui presidente do CAB, a gente fazia altas festas, né? Foi o que eu falei na live que eu fiz com o Bibo. A nossa turma, a sua turma, foi extremamente importante porque nós movimentamos aquela faculdade. Nós construímos o centro acadêmico, desenvolvemos, fizemos interbio, conseguimos festas e muitas outras coisas, xerox, e muito do que as nossas turmas fizeram ajudaram em muito as pessoas que conviveram com a gente naquela época, né? Então, acho que assim, o nosso trabalho como biólogos, como estudantes, a gente é muito importante, né? Muito legal. Aquelas reuniões todas, né, do CAB, era divertidíssimo. As greves. As greves de estudante, era bem legal. Eu lembro que, assim, como eu morava em Rio Claro, né, só eu e minha mãe, e minha casa era, assim, um ponto de referência, a galera ia lá, almoçava, jantava, passava a noite. Cerrava a bola, soldado, tô ligado. Feliz. Fazia festa lá, e aí levava a galera para tomar soro no hospital, que exagerava. E eu falava assim, gente, toda vez que eu tinha que levar alguém, eu falava, é meu endereço que tá lá, eles vão pensar o quê, né? Mas tá bom. Era a casa da Dona Irene. E aí, assim,
sempre foi muito legal. A gente fazia a reunião do CAB lá em casa, né? Fazia festa, super de Vocês foram boa. a turma que assumiram quando a gente saiu, né? Foi muito legal, Sim, muito legal. sim. E essa época de faculdade é a melhor, né? Que a gente tem. Eu falo. É claro que as prioridades vão mudando, tudo, mas é a melhor fase da nossa vida. A gente não tem Poder aquela doença do conviver. boleto, né, Andréia? A gente não tem boleto para Exatamente. pagar, então. Nem da faculdade, né? Que é De- melhor deixa, ainda. deixa eu contar uma história para você. Muitos anos atrás, a gente levava os alunos da USP para fazer aula prática lá no Pantanal. Uhum, Numa uhum, das trilhas que a gente fazia, que era bem próximo ao hotel lá da fazenda que a gente ficava, eu com os alunos na trilha observando o bugio, que ele era uma família de bugio sim. que dormia numa figueira, no calorzão, no meio da tarde. Eles iam naquela figueira dormir ali, porque acho que era fresquinho, era bem sombreado. E eu com os alunos na trilha, uma onça pintada esturrou. Ela fez um Ah, barulho que bem delícia. pertinho. Quando eu virei para os alunos, todos correram para fora da trilha. Beleza, fui embora. Chegando na estrada, eu fui contar. Faltava um aluno que fez faculdade Ai. com a gente lá em Rio Claro. Não vou falar o nome dele, mas ele estava lá. Cadê Ah, o cara? O cara ficou na trilha. E eu fui atrás dele. E ele indo atrás da onça pintada. Então meu Deus. ele parado na trilha, a onça uns 2 metros dele. Quando eu cheguei, a onça pintada virou e fugiu, né? Porque dois ela. É, Mas eu dei uma bronca nele, é um absurdo uma pessoa sozinha correr atrás da onça no meio do Pantanal. Então, assim, é muito interessante os nossos encontros com esses animais. Muitas histórias, né? Muitas coisas boas, coisas ruins, né? Eu tive um exato. azar, assim. Eu trabalhei com o maior caçador do Brasil. Um dos maiores caçadores do Brasil. Ele mora em Itapeva, matador de onça, matava a onça. E ele contou que um dia ele trombou com uma onça preta dentro de uma caverna com 2 filhotes. E ele Ah, falou que a hora que ele botou a lanterna, que a onça olhou para ele, ele fechou o olho e imaginou que a onça ia pular nele e ele ia morrer ali. A onça passou do lado dele, uma onça preta, passou do lado dele, e ele olhando, a onça fugiu, e ele viu os filhotinhos no fundo da caverna, 2 filhotinhos pretos. E os filhotinhos rosnando para ele, com aquele comportamento de medo, né? Ele não chamou o cachorro entrou na caverna e matou os 2 filhotes. Ele chegou para mim e falou assim: Marcelinho, você precisa ver que legal, pintou a caverna com o sangue dos bichos. que Ele correu absurdo. o cachorro atrás da mãe, que subiu numa árvore, ele deu um tiro, cortou as patas da onça e usou de peso para a porta. Ah, Então que você absurdo. imagina que dor. Aí o que eu fiz, André? Nossa. A minha vontade era pular no pescoço dele e Uhum. dar porrada, né? Sim. Não, eu vou bater na onde mais dói nele. Perguntei quanto que ele ganhava trabalhando. Ele operava trator para derrubar pinos. Quanto que você ganha por mês? Aí eu ganho R$ 1.800. O turista pagava para ver a onça pintada no Pantanal $2.000 por dia naquele período. Uhum. Então eu falei para ele quanto que ele não ganharia levando as pessoas para ver esses animais em vez de matar. Ele teve Sim. uma crise de consciência. Durante meses ele jurava para mim que ele não caçava mais. Ele só falou assim: só vou matar javali, não vou matar mais onça. Hum, Então mostrei para ele que financeiramente a onça era muito melhor Sim. para ele viva do que pintando uma parede ou segurando uma porta, né? Que absurdo, né? É, Aqui nós tivemos, enquanto eu era gestora, ainda tinha caça, sabe? Nós tínhamos os funcionários do próprio IF, que eram guardas-parque, com muita experiência. Eu cheguei em campanha de madrugada com eles, pro meio do mato. Então tinha muita experiência, assim, até hoje, né? Eles olham uma trilha, eles sacam que alguém passou ali, é impressionante. sim. E hoje eles estão com a gente no projeto, né, de monitoramento de mamíferos, então bem legal poder envolvê-los nisso. Mas teve um episódio assim muito triste de eles pegarem uma fêmea de mazama com filhote, prenhe, né, com filhote para nascer. E o cara, assim, eles trouxeram o cara antes de levar para a delegacia.
E aí, nossa, eu pirei, né? Falei, nossa, como que pode com a presa ali e tal? Então foi um flagrante. Mas assim, tinha caça e ainda tem caça de capivara, de jacaré aqui no Paranapanema. Outro dia tinha um imbecil aqui no entorno do parque vendendo carne de caça, sabe? E todo mundo sabe que o cara é caçador. Mas fazer o quê, né? É o que você falou, dá vontade de Assim, pegar no pescoço, mas a gente não pode, tem que agir dentro da lei, tem que, enfim, é triste, né? É bater muito aonde dói triste. realmente, que é É, na economia do cara, na grana é, dele, né? Ou uma multa, ou explicar para ele como ele poderia ganhar muito mais. sim, Então, é outra sim, área que nós temos que atuar, né? No desenvolver e passar o conhecimento. É aquilo que eu é, sempre quis fazer quando eu fiz minhas palestras. Eu queria mostrar para as pessoas por que, que o passarinho é bom, o que, que ele faz de bom, o uhum, que, que a onça faz. uhum. Ah, não, a onça vai me atacar. Quantas pessoas você tem relato de ataque? Aí, o caso do japonês que a onça caiu no cara. Você lembra dessa história? Que a onça caiu. Então, a Não, onça caiu em cima do cara e o cara não morreu. Ele tá até hoje andando com a mão dele lá na estrada, que eu lembro da bicicleta, ele, a onça me mordeu. Então, mostrar para as pessoas que não existe, mas o bicho vai me atacar. Não vai, não vai. O bicho não come porcaria, o bicho come caça, animais que ele está acostumado, né? Então é um sim, caminho que nós precisamos, biólogos, os mais velhos, os mais novos, mostrar para as pessoas isso tudo, a emoção de encontrar um beija-flor, de é, encontrar uma onça, de sentir o cheiro de xixi de onça. Pensa, que é, coisa mais linda, mais incrível. E é. pouquíssimos têm essa visão da importância desses animais, né? É, eu penso, sabe, Marcelo, que nós, biólogos, que trabalhamos com essa área de conservação, porque, claro, o geneticista não vai fazer isso, né? O bioquímico não vai fazer isso, mas nós, biólogos, que trabalhamos com fauna, com vegetação, com recuperação de áreas degradadas, com gestão de unidade de conservação, eu acho que a gente tem meio que uma obrigação de dedicar um tempo para a educação ambiental, sabe? Porque é isso que faz diferença. Você Sim. trabalhar com criança, é claro que esse aspecto, né, que você relatou do caçador, pegou no bolso dele, e hoje eu acho que essa história da observação de fauna em geral tem ganho muito fôlego, mas tem também seus problemas, né, de abuso dos animais, de estresse dos animais, de ceva de animais. Isso não é nem um pouco legal, mas a grande parte é observador de fauna, que tem aquele carinho, que tem aquela atenção, e que leva, por exemplo, é isso que eu falo, né? Não é só a ciência colaborativa estruturada ali, mas que leva essa informação nas suas redes sociais, ele está sim colaborando para informação, porque sempre vai ter um biólogo ali, ou algum especialista que conhece um pouco mais, que vai consertando essa informação, vai melhorando essa informação, vai transmitindo de forma adequada. Então, eu acho que a gente tem um pouco dessa obrigação, sim, de dedicar um tempinho para a educação ambiental. Um projetinho numa escola, uma série de posts na sua rede social com informações, sensibilizar mesmo, né? Eu acho que é muito legal. A gente, desse projeto, né, que eu falei das aves, aí que eu fiz com as escolas, o ano que vem eu preciso retomar, porque na verdade a gente já escreveu esse projeto, está prontinho, para conciliar fotografia com observação de aves. Sim. E tá super legal, assim, porque uma das coisas que a gente pensou é trabalhar a fotografia, o olhar de uma onça, como que é a profundidade de campo, como que ela enxerga na floresta, com a máquina fotográfica. E trabalhar essa informação, né, ensinando eles a usar um equipamento, mas a observar detalhes que são legais. Então já está escrito, já está pronto, mas veio a pandemia, parou tudo. E é um É trabalho uma, legal. observar aves é uma educação ambiental muito boa, porque ela tem um retorno, ela tem muita Sim, pergunta, muita dúvida. Então, sim, quando a gente traz as pessoas para a observação de aves, a gente consegue mover uma enorme quantidade de informações e de sentimentos que desenvolvam, que
aproximem as pessoas do meio ambiente, dos animais, né? A pessoa, olha, mas que passarinho é esse que eu nunca vi na minha vida? Quando ele põe um binóculo na cara e ele enxerga a cor de um passarinho que para ele é um passarinho pretinho. Na verdade, é um passarinho azul, um verde. Então, é uma facilidade muito grande de aproximar as pessoas com um animal muito próximo, no quintal, na praça, né? É muito importante isso, esse trabalho que a gente vem fazendo. E é isso, né, Marcelo? A observação de aves, ela não precisa de equipamento sofisticadíssimo, precisa ter vontade de ir lá e observar mesmo. O passarinho está na praça, as maritacas vêm aqui no telhado de casa todo dia. Sim. O urutau ontem à noite cantando aqui no quintal de casa, o urutau estava lá no morro ali cantando. Então a gente tem uma facilidade de observar esses animais e usar a educação ambiental para aproximar as pessoas. É muito legal isso, né? Muito bom. Parabéns mesmo. Nossa, olha. Trabalho com as crianças, que eu achei fantástico, por isso que eu peguei para nós tentar fazer também. Legal, bom, esse ano eu vou ver se eu consigo fazer em uma escola que já me contatou aqui. Eu falei, vamos ver a época, tem que ser logo, né? Porque senão não dá tempo, mas vamos fazer essa atividade e talvez o ano que vem a gente consiga levar esse projeto da fotografia com observação de aves, não só aves, né? Da paisagem em geral. Tudo, né? Essa parte E esse projeto de monitoramento de grandes mamíferos, né? Que, nossa, isso é assim... algo sensacional que está acontecendo. A gente descobre coisas que a gente nem fazia ideia que tinham perto da gente, com essas câmeras 3D que a gente instala, né? Que vê bichos, comportamentos. Pois é, e uma onça pintada, quer dizer, 2 a 5 quilômetros da minha casa, caçando macaco prego. Pensa que coisa mais louca, ela esperando o macaco descer ali. Fantástico. Muito legal, André, muito legal. E aí, vamos agora ver esses resultados, né? Daqui mais 60 dias estão as câmeras lá. Vocês só fazem fotos com as câmeras ou fazem filmes também? Não, nós deixamos algumas com vídeos, porque é um projeto piloto, né? Então, assim, para testar tudo que a gente pensou como objetivo, algumas áreas ficaram vídeo e foto. Aqui nós deixamos basicamente foto, e aí uma com vídeo full time, para poder fazer registro independente da estatística, né? Dos sítios amostrais. Mas agora a gente já, para a próxima etapa, a gente entende que vídeo é necessário, não tem como. É porque a gente vai usar algumas ferramentas de inteligência artificial e tal, e isso não permite vídeo, mas até aí, né, para o uso estatístico ali, mas o vídeo a gente vai estar adotando sim como prática. Tem outros caminhos, né? O vídeo pode ser uma divulgação do animal, muito legal. Porque esse é um dos objetivos também do projeto, de trazer a ciência colaborativa, mas também da divulgação, da comunicação, da educação ambiental, né, ter tudo isso para sensibilização. Uma coisa que aconteceu, quando eu entrei a trabalhar 13 anos atrás, 14 anos atrás, e eu via fezes de onça, pegada de onça parda, eu contava para as pessoas, aqui tem onça. Uhum. Todos me chamavam de mentiroso, todos. Não tem onça, mentira do Marcelo. Eu comprei a máquina, André, acho que fazia uns 4 anos já de campo. Eu comprei a máquina, o primeiro filme, a primeira imagem, uma onça parda. Eu parei no escritório, chamei todo mundo para ver o vídeo. Tá aqui. Terminado o vídeo, perguntei, quem é o mentiroso? Por que eu vou mentir com relação a um animal tão importante? A gente conseguiu filmar, Andréia, um casal reproduzindo. Ai, que demais. Um macho brincando com a fêmea na frente da câmera. Então, demais. Muita coisa legal, muita coisa legal. O nosso trabalho de divulgar o conhecimento, a importância, os animais, é muito importante para mostrar para as pessoas que não são monstros, que não são assassinos, a onça vai pular, a jararaca vai cair. Não vai. É muito legal isso. A gente tem que mostrar. Esse trabalho que você faz, que você desenvolveu, é fantástico. E eu sou
seu fã número 2. Depois do Helder, depois das crianças, 4, então. Muito legal. Eu sou sua fã também por conta do seu trabalho, né? Que é muito inspirador. Eu queria muito voltar a atuar, Andréia. É muito ruim para mim ficar o dia inteiro trancado e não conseguir fazer, participar. Eu falo, né? Quem vai para campo e tem essa pegada de campo, essas 2 semanas e meia que tá chovendo, eu tô quase pirando aqui, sabe? Imagina, é difícil. Você quer ir pro campo, né? Muito. Querida, nosso tempo está estourado, então eu queria que você falasse algumas palavras que inspirassem as pessoas. Não precisa nem falar mais, né? Porque o que você contou foi fantástico. Eu estava lendo aqui as mensagens, as pessoas estão encantadas com o que a gente contou. Que legal. Várias pessoas elogiaram você aqui, das suas experiências, foi muito legal. Que legal. Então, as palavras inspiradoras para as pessoas que querem fazer biologia, querida. O que eu penso é o seguinte: venham para a biologia, porque a biologia é isso que a gente conversou. Você pode começar lá com Macrobrachium virae e depois ir para onça pintada, né? Não, mas falando sério, mais sério um pouco. Biologia é fundamental, é base de várias profissões. Eu acho que a gente sabe disso, não teria médico, enfermeiro, fisioterapeuta, engenheiro florestal, enfim, uma série de profissões, né? Agronomia, se não tivesse biologia, não? A biologia é a base para se conhecer a célula, para se conhecer a fisiologia dela, de como funciona um tecido, e aí vai até chegar lá. E trabalhar com área protegida para um biólogo é uma realização muito grande. É, assim, algo que envolve, né, como eu disse, desde o macro até o mínimo. Você trabalhar com pesquisa de base dentro de uma unidade de conservação é fundamental. Os pesquisadores precisam, sim, eu acho que vários aqui em São Paulo têm as unidades de conservação como seus laboratórios, e sem dúvida é o que restou de biodiversidade, principalmente aqui para o estado de São Paulo, né? E nós precisamos de pesquisa de base sempre. Pesquisa de base depende de biólogos, de taxonomistas, né? Enfim, de todas as áreas, né? Carrapato, outro dia uma amiga minha me mandou só para finalizar aqui, antes da gente, senão a gente não para de falar, né? Não tem problema. Ela me mandou um zap, André, eu lembrei de você, e mandou um trecho do SPIX, quando eles vieram nas suas jornadas, né, científicas aqui, dizendo que não era onça, não era serpente, nada disso assustava na selva. O que assustavam eram alguns mosquitos, alguns marimbondos, mas o pior deles eram os carrapatos. E eu falei, quem nunca pegou uma bola de miquim não tem noção do que é, né? Acha, carrapatinho. Então, muito pelo contrário. E assim, isso foi uma das coisas que não me fez desistir do campo, hipótese alguma. Eu gosto de carrapato bem longe, mas se for necessário ter um outro quando chegar, não tem problema. Mas é difícil você ir para campo e vir com esses amiguinhos colados no corpo. Mas faz parte. Andréia, então eu gostaria de agradecer muitíssimo você, a sua participação, essas fantásticas histórias, essa emoção incrível que você passou para a gente agora com essa... encontrar um beija-flor, que foi fantástico, ou então uma onça. Muito obrigado por tudo e adorei o nosso papo. Foi muito legal, querida. Eu que agradeço. Obrigado. E assim, nós estamos sempre juntos, né, Marcelo? O nosso grupo está lá, firme e forte, e estamos lá, estamos juntos. Já quero deixar um convite para todo mundo lá do grupo, quem quiser participar e conversar, trocar ideia, aqui está aberto para a gente poder fazer isso de novo. Só tem fera inspirador lá, então tem que trazer essa galera toda. Se você quiser falar para o Helder participar também, ele está convidado mais do que ele convidado. Não é biólogo, não. Então, não tem problema, a gente fala, porque ele é conservador. Falar para os seus filhos, porque eles são futuros biólogos, eu adoraria conversar com eles um dia. Muito Pode deixar. Obrigado, Andréia.
Obrigada a Agradeço você, de coração tudo Marcelo. que você fez. Obrigado, querida. Fique bem, abraço. Beijo a Obrigado, todos. pessoal. Até a próxima. Obrigado, Até. galera. Até mais.